para o controle do general Walter Souza Braga Neto, do Comando Militar do Leste. A decisão foi tomada ontem à noite em Brasília, com a presença do governador Luiz Fernando Pezão, e ainda precisa ser confirmada pelo Congresso. Enquanto durar a intervenção, ficam impedidas mudanças na Constituição, como a reforma da Previdência, que começaria a ser votada na semana que vem. E nessa reunião de ontem, o governo resolveu também criar o Ministério da Segurança, que vai comandar as polícias federal, a Polícia Rodoviária Federal também, que eram subordinadas ao Ministério da Justiça. Você vai ver ainda que os investimentos do governo federal em educação no trânsito despencam para o menor nível em uma década. Enquanto falta dinheiro para conscientizar os motoristas, o país não cumpre a meta de redução dos acidentes e acaba gastando muito mais com atendimento nos hospitais e indenizações. E mesmo com a chuvarada dos últimos dias, os principais reservatórios do país estão longe de um nível confortável. Os especialistas alertam que é preciso economizar água agora, antes que a situação piore. No Rio Grande do Sul, a polícia prende a dona de uma clínica que fingia vacinar os pacientes. O governo decreta emergência social em Roraima por causa da enxurrada de venezuelanos que fogem da crise no país vizinho. E os gols da Copa do Brasil, São Paulo e Fluminense avançaram sem sustos para a terceira fase. São esses os nossos destaques. Hoje é sexta-feira, dia 16 de fevereiro. Bom Dia Brasil está começando agora. O presidente Michel Temer decidiu, no fim da noite de ontem, decretar intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Com isso, as Forças Armadas assumem o comando das atividades de segurança do Estado. Esse decreto foi preparado pelo presidente da República, com os presidentes da Câmara e do Senado, vários ministros, o governador do Rio de Janeiro também, numa reunião que entrou pela noite no Palácio da Alvorada. Vamos a mais detalhes em Brasília com a Juliana Morrone. Decisão tomada, não é, Juliana? O governo deve anunciar detalhes daqui a pouco. Isso tem que ser aprovado pelo Congresso. O que é que muda na prática com essa intervenção? Oi, Chico, bom dia para a Ana, bom dia a todos. Olha, o presidente Temer ainda tem que assinar esse decreto, que depois será votado pela Câmara e pelo Senado, e ainda hoje o Palácio do Planalto vai dar os detalhes sobre o período de intervenção. Essa é uma medida excepcional, prevista, por exemplo, quando existe grave comprometimento da ordem pública. O general Walter Souza Braga Neto, do Comando Militar do Leste, será um interventor e caberá a ele assumir o comando das operações policiais no Rio de Janeiro. Essa medida tem impacto não apenas no Rio. Durante a intervenção, não pode haver qualquer mudança na Constituição, o que impede, no período de intervenção, a reforma da Previdência. A reunião no Palácio da Alvorada terminou quase meia-noite. Foram mais de 4 horas discutindo estratégias para combater a violência no estado do Rio. O governador Luiz Fernando Pezão concordou e o governo federal decidiu decretar intervenção na segurança pública do estado. O interventor será o general Walter Souza Braga Neto, do Comando Militar do Leste. Durante o período da intervenção, ele vai decidir e comandar todas as ações das polícias do Rio. O presidente Michel Temer deve fazer uma solenidade ainda nesta sexta-feira aqui em Brasília, com a presença do governador Luiz Fernando Pezão, para anunciar essa intervenção na área de segurança pública do Rio de Janeiro. Depois que o decreto for publicado, o presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, vai convocar uma sessão do Congresso Nacional para votar a medida. Mas a expectativa é de aprovação sem maiores dificuldades, já que o próprio governador do estado concordou com a intervenção. Os presidentes da Câmara e do Senado estavam na reunião. Inicialmente, o deputado Rodrigo Maia, que é do Rio de Janeiro, foi contra a iniciativa, mas acabou convencido pelo governador Pezão e pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, de que a medida é necessária. O senador Eunício Oliveira diz que até ontem o governo não tinha definido quanto tempo vai durar a intervenção. Um detalhe importante: em períodos de intervenção federal, o Congresso não pode aprovar mudanças na Constituição, ou seja, a reforma da Previdência não será votada enquanto houver intervenção no Rio. Na reunião de ontem também ficou decidido que o governo vai criar um novo ministério, o da Segurança Pública. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional e a Secretaria de Segurança Pública vão sair do Ministério da Justiça e ficarão sob o comando do novo ministério.
O Ministério da Justiça vai continuar desenvolvendo políticas preventivas de combate às drogas e programas de recuperação de ativos no exterior, cuidando de estrangeiros, refugiados, dos cartéis e da defesa do consumidor. O argumento oficial do Planalto é que esse novo ministério deve dar mais agilidade operacional para ajudar estados com problemas graves na área de segurança. São pelo menos 9 em situação crítica. Ainda não foi publicado o decreto com os detalhes sobre a intervenção. Bom, depois esse decreto terá que ser aprovado ainda pelo Congresso e não deve haver aí obstáculo político, visto que até o governador do Rio participou das discussões sobre essa intervenção. Ana, Chico. Ok, Juliana. Bom, trata-se da primeira intervenção desse tipo, né, desde a promulgação da Constituição de 88. As Forças Armadas já participaram de operações militares no Rio de Janeiro outras vezes, como na ocupação, por exemplo, do Complexo do Alemão, do Complexo de Favelas da Maré, e também em grandes eventos como as Olimpíadas. Mas essas eram ações pontuais. Nunca o Exército tinha assumido o controle total da segurança no Estado. As Forças Armadas já vêm atuando no Rio desde o ano passado, numa missão chamada de Garantia da Lei e da Ordem. E deram apoio em operações pontuais para combater o tráfico de drogas e os roubos de carga. Nessas ações, o trabalho era conjunto. As tropas ficavam responsáveis pelo cerco e bloqueio de ruas e rodovias e as polícias civil e militar agiam dentro das favelas, buscando bandidos, armas e drogas. Mas essas tentativas de frear a violência não deram certo até agora. Os roubos de cargas, por exemplo, bateram um recorde no ano passado. Foram quase 11 mil casos. As tropas federais também ocuparam favelas e tentaram ajudar o governo do Rio num processo de pacificação. Tanques do Exército e da Marinha participaram da invasão ao Complexo do Alemão em 2007. E militares ficaram durante 14 meses ocupando o Complexo da Maré. As tropas deixaram a favela em junho de 2015. Em setembro do ano passado, durante uma guerra na Rocinha, as Forças Armadas foram chamadas de emergência. Por uma semana, reforçaram o patrulhamento na comunidade junto com a polícia. Os militares já participaram de ações no Rio outras vezes. Estiveram na cidade para a segurança da Olimpíada de 2016. Reforçaram o patrulhamento durante a vinda do Papa Francisco, em 2013, para a Jornada Mundial da Juventude. E auxiliaram no esquema de policiamento na ECO 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Em todas essas vindas ao Rio, os militares atuaram em situações específicas, como em grandes eventos ou no apoio em operações nas favelas. Mas dessa vez será diferente. O Exército vai assumir o comando das polícias civil e militar. Nunca o Estado havia sofrido uma intervenção federal na segurança pública. Aqui no estúdio, a gente vai conversar com o comentarista de segurança da TV Globo no Rio de Janeiro, Fernando Veloso, para a gente entender um pouco mais do que vem por aí. Fernando, bom dia, obrigada pela sua presença. É uma medida extrema que vem no momento extremo também de escalada da violência no Rio de Janeiro e ficam muitas dúvidas ainda sobre o que vem pela frente. Primeiro, há um prazo para essa intervenção? Isso já é pré-definido? Como é que funciona? Bom dia, Ana Paula, bom dia, Chico, bom dia a todos. É uma medida excepcional, ela só pode ser adotada dentro dos requisitos descritos na Constituição Federal. No caso do Rio de Janeiro, é o grave comprometimento, a gente imagina que seja o grave comprometimento da segurança, ou seja, a insegurança total, o caos que o Rio tem vivido, e ela é temporária, mas sem um prazo definido. O que determina o prazo? Quando cessarem os motivos que deram causa à decretação da intervenção. Se cessarem, né? Se cessarem. Então, ela é temporária, mas ela pode ser curta ou pode ser longa. Tem uma ideia, mais ou menos? É muito difícil dizer isso, vai depender muito do sucesso do plano que venha a ser implantado. Fala-se em dezembro, mas nada definido ainda, né? Olha, isso é muito difícil dizer, Chico, porque o que a gente precisa é trazer o nível de criminalidade, a violência, a níveis toleráveis. E hoje no Rio isso está muito difícil. Então tem que haver, e eu acredito que isso deva acontecer, um investimento muito forte, um empenho muito forte, porque em síntese, resumindo, a intervenção na segurança pública significa dizer o afastamento do comando das polícias do governo estadual, ou seja... Pois é, a mudança na cúpula das polícias? Essa mudança vai depender da decisão do general Braga Neto. Isso depende da linha. Ele tanto pode manter a cúpula das polícias e da própria Secretaria de Segurança, evidentemente, subordinando a decisão final a ele, ou ele pode nomear outras pessoas para desempenhar essas funções e até outras, de cargos até de direção. Isso depende da decisão do
do interventor. Você consegue traçar um perfil para a gente do interventor, do coronel Walter Braga Neto? Olha, a visão da polícia, a expectativa da polícia é extremamente positiva nesse sentido. Primeiro, ele tem um perfil operacional e a polícia, né, o Rio precisa muito disso hoje. Ele é do Comando Militar do Leste, né? Sim, ele assumiu o Comando Militar do Leste em setembro de 2016. Ele é de Minas, mas ele já conhece o Rio de Janeiro, quer dizer, teve a oportunidade de interagir muito com as polícias do Rio durante os Jogos Olímpicos. É uma pessoa que recebe as pessoas, ou seja, é uma força amiga, é considerado pela polícia como uma força amiga. Então, acho que foram muito felizes na escolha do nome dele. E tem um perfil operacional, que você estava dizendo. Sim, um perfil operacional, ou seja, ele chega para resolver. Pois é, o que a população pode esperar? Porque a população esperava, por exemplo, com aquela ocupação da Rocinha, né, que o problema poderia ser resolvido e não foi. E agora? Olha, Chico, eu acho que o que a população pode esperar é uma ostensividade maior. O que ela deve cobrar, porque ela pode esperar isso, porque quando a gente transfere o comando para o governo federal assume a responsabilidade da segurança. O que acontecer de certo ou errado agora deixa de ser responsabilidade do governo estadual, é responsabilidade do governo federal. Nós temos a imagem emblemática da semana passada, que foi um bandido, um traficante com um fuzil ao lado, né, intimidando a Marinha, por exemplo, em frente à guarita. Exatamente, exatamente. Então, a partir do momento em que tem início a intervenção federal, esse ônus passa a ser do governo federal. O que a população deve esperar e deve até cobrar é que essa intervenção não seja utilizada como uma cortina de fumaça. É que ela, de fato, traga ao Rio uma oportunidade para o Rio se reestruturar e que a gente não deixe de discutir qual é a política de segurança que a gente quer adotar, porque a intervenção ela é temporária, ela vai ser suspensa um dia. Quando você fala em ostensividade, então, é tanque na rua, é policiamento na rua, é soldado na rua, como é que é isso? Mas falta o Plano Nacional de Segurança para o Rio de Janeiro, que sequer entrou em vigor até agora. Exatamente, a gente não pode esquecer isso. Então, essa presença do Estado, de repente tanques em vias estratégicas, isso é importante, mas isso não resolve o problema da segurança. Até porque o problema de segurança não é problema de guerra, e o Exército é treinado, as Forças Armadas para a guerra. Né? E a gente vai ter uma oportunidade, porque as Forças Armadas, as forças policiais federais, eles têm uma área de inteligência forte, eles têm equipamentos, eles têm condições de fazer um trabalho e agregar esse valor às polícias do Rio. Então, só que quando a situação ficar sob controle, quando a gente tirar esse grave comprometimento da segurança, quando as pessoas voltarem a viver, a respirar uma vida normal, esse controle volta para o governo do Estado. E aí a gente tem que estar estruturado para assumir isso. Senão, daqui a alguns anos, a gente vai precisar de uma nova intervenção. Que é o tal do Plano Nacional de Segurança, que está sendo muito discutido e não saiu do papel até agora. Tem que sair. Isso que não se conhece. Né? Isso a população não pode esperar. Ela deve cobrar isso. Sim. Veloso, muito obrigado pela sua participação aqui. E a gente segue falando desse assunto. O Rio de Janeiro ainda está se recuperando também da tempestade que caiu sobre a cidade na madrugada de ontem, de quinta-feira. A chuva que provocou 4 mortes e que deixou mais de 2.000 pessoas fora de casa. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, que recebeu muitas críticas, só deve retornar ao Rio de Janeiro hoje, depois de passar o carnaval na Europa. A noite de quinta-feira chegou após um dia de caos no Rio e algumas áreas continuavam alagadas. 18 horas depois do temporal que atingiu a cidade, esta área de Guaratiba, na Zona Oeste, ainda estava debaixo d'água. À tarde, os prejuízos ainda eram visíveis por toda parte. A água que invadiu as casas demorou a escoar. Lidiane está grávida e, assim como vários moradores, perdeu praticamente tudo. Deu prejuízo, porque eu perdi as coisas do meu filho, perdi geladeira, perdi as roupinhas, coisas que ganhei há pouco tempo. Então, foi um prejuízo muito grande. Em toda a cidade, mais de 2.000 pessoas saíram de casa por causa da chuva. Nunca choveu tanto no Rio no período de 1 hora como ontem. Mas este especialista afirma que a falta de manutenção na cidade agravou os problemas. Em 2017, primeiro ano do governo Crivella, apenas 64% do orçamento para a prevenção de enchentes foi gasto pela prefeitura. É um erro de manutenção do sistema de drenagem. Ou é excesso de lixo, ou é o revestimento dos canos deteriorados, que, portanto, não permitem o escoamento, ou ambos. A cidade foi atingida por rajadas de vento de até 96 km por hora.
4 pessoas morreram durante a tempestade. Os danos ficaram espalhados em toda a cidade. Pela segunda vez, parte da ciclovia que liga o Leblon à Barra da Tijuca desabou. Uma pista que já foi interditada depois que outro trecho despencou em 2016, provocando a morte de 2 pessoas. Dessa vez, não houve vítimas. O vice-prefeito, o engenheiro Fernando McDowell, visitou o local. Tudo isso aqui está absolutamente podre. Essa ciclovia ela foi muito mal feita, né? Desde o início. Enquanto o vice vistoriava os estragos, o prefeito estava bem longe. Nem na alegria, nem na tristeza, nem na festa, nem na tragédia. O prefeito Marcelo Crivella, que estava fora na maior festa da cidade, o Carnaval, também ficou longe quando o Rio sofreu esta chuva histórica que provocou o caos. Marcelo Crivella, que chamou esta viagem pela Europa de folguinha de Carnaval, ainda levou junto com ele o chefe aqui do Centro de Operações Rio, que seria o responsável por monitorar a cidade nos momentos de crise. O prefeito embarcou no domingo, durante o maior evento da cidade. Só aproveitando essa folguinha do Carnaval para ir buscar uma coisa que o Rio está precisando. Ontem, na hora da tempestade, Marcelo Crivella estava a mais de 10 mil quilômetros de distância, na Suécia. Frio pra chuchu, aqui tá gelado, é neve. Durante o Carnaval, ele também passou pela Áustria e pela Alemanha. Oi, pessoal aí do Brasil, olha, nós estamos passando o Carnaval aqui na Alemanha. Na Alemanha, Crivella visitou a Agência Espacial Europeia. E nós estamos aqui em busca de tecnologia para melhorar a segurança da cidade do Rio de Janeiro. Ontem, a agência informou que a visita de Crivella foi privada, não uma visita oficial do governo municipal. A agência também disse que não vende tecnologia em segurança. Em pouco mais de um ano de mandato, Marcelo Crivella já visitou 9 países, em 3 continentes, Europa, Ásia e África. Isso apenas em viagens oficiais. Foram 36 dias fora da cidade. Neste tour pela Europa, o prefeito usou as redes sociais para se comunicar com a população. Ele escreveu: "Caros amigos, estou acompanhando a situação. O alerta de crise para chuva intensa foi dado e a Defesa Civil foi colocada de prontidão para atuar em caso de acidentes graves." Crivella disse também que designou 2 secretários para coordenar as equipes. Logo depois, recebeu uma chuva de críticas dos internautas. Uma seguidora falou assim: "Tá frio pra chuchu aí, né, Crivella? Aqui no Brasil, Rio de Janeiro, onde o senhor é prefeito, tá alagado." Nas ruas, a população também cobrou. Alô, prefeito, como é que tá a Europa aí, ó? Porque aqui tá bravo. A gente fica aguardando aí a melhoria, né? Porque choveu, é isso aí que vocês estão vendo, entendeu? Infelizmente, a realidade, tá? O prefeito não vê. Mas o prefeito disse que tá frio lá, né? A gente é que tá numa fria aqui, né? Mas é, que tá quente, como diz o carioca na linguagem popular, né? Pode vir que a chapa tá quente. Sobre a crítica feita pelo vice-prefeito à GEL Rio, fundação responsável pelo projeto da ciclovia, declarou que não houve falha na execução da obra e que a suspeita mais provável para esse desabamento é infiltração. A Prefeitura do Rio voltou a afirmar que a viagem do prefeito Marcelo Crivella à Europa é uma viagem oficial. Ele está em busca de novas tecnologias. O prefeito divulgou uma nota de pesar, se solidarizando com as famílias das 4 pessoas que morreram durante a chuva. E olha, apesar dessa chuva forte que caiu não só no Rio de Janeiro, mas também em várias regiões do país nos últimos dias, no acumulado tem chovido menos e o sistema Cantareira, por exemplo, que abastece de água a região metropolitana de São Paulo, já é motivo de preocupação. Vamos falar com a Glória Vanik, lá em São Paulo? Glória, bom dia. Hoje, como é que está o nível do reservatório? O que você nos conta? Bom dia, Ana Paula. Chico, bom dia para todo mundo. Pois é, Ana Paula, hoje o sistema Cantareira está com 51% da capacidade. Nesse mesmo período do ano passado, o nível do Cantareira era de 62%. Para alguns especialistas ouvidos pelo Bom Dia Brasil, a população precisa começar a economizar água para evitar uma nova crise de abastecimento. A gente vai ver na reportagem da Michele Barros.
Não se engane com esse céu de nuvens carregadas. Por aqui tem chovido menos do que se esperava para este verão. Isso quer dizer menos água caindo do céu para encher os reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo. São 6 sistemas que têm a tarefa de levar água para cerca de 22 milhões de pessoas. O principal deles é o Cantareira, responsável por boa parte desse abastecimento. Hoje ele está com 51% da capacidade. Em 2013, o Cantareira estava mais cheio, com 55,7% da capacidade. Mas as pessoas continuaram usando a água sem se preocupar. No ano seguinte, com chuvas escassas, o nível do Cantareira despencou para 18%. Era o início da crise hídrica em São Paulo. Em 2015 foi pior. O Cantareira ficou quase seco, tinha só 7% da sua capacidade. Aos poucos, a situação foi melhorando, até agora. Este professor da USP, especialista em gestão hídrica, explica que é hora de evitar desperdício. Nós estamos num nível de preocupação, não é um nível de emergência, mas também não é um nível de absoluta tranquilidade. Se a gente considerar o que aconteceu desde meados de dezembro até agora, o nível do sistema Cantareira, ele subiu aproximadamente 10%. Requer aí uma atenção mais cuidadosa para que a gente não passe, principalmente a partir do segundo semestre desse ano, primeiro semestre do ano que vem, os mesmos problemas que a gente sofreu quando da crise hídrica. Em outros lugares do Brasil, há sistemas em situação ainda mais preocupante. O Tocantins está com menos de 50% da capacidade. O Paraíba do Sul tem 47% e o São Francisco apenas 19,5%. Este professor diz que a população deve fazer a sua parte economizando água e os governos precisam adotar sistemas mais eficientes de tratamento da água. Trabalhar com o desenvolvimento de fontes alternativas de água para a região metropolitana. Na época de crise foi comentado sobre o reuso da água, um reuso de uma forma mais abrangente. E essa parte do programa não foi em frente. A Sabesp, a empresa responsável pelo abastecimento de água em São Paulo, diz que está agindo para evitar uma nova crise hídrica. Afirmou que está retirando menos água do sistema Cantareira graças a mudanças nos hábitos da população e a obras emergenciais executadas durante a crise hídrica. Ana Paula e Chico. Pois é, temos esses problemas do sistema que abastece de água a cidade de São Paulo. Temos também problemas no sul de Minas Gerais, onde está, por exemplo, a represa de Furnas, que está com nível baixo. Vamos falar com a Isabela Camargo sobre o tempo. Tem previsão de chuva para a área desses reservatórios que a gente citou aqui. Isabela, bom dia. Oi, Chico. Bom dia para você, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Para falar a verdade, previsão de chuva forte e volumosa hoje eu destaco só lá no Rio Grande do Norte, Paraíba e também Pernambuco. No Rio de Janeiro, a chance de chuva é fraca, é uma boa notícia, bem irregular e com momentos de mais sol durante o dia. O pior, realmente, dos temporais já passou. Em São Paulo, está garoando desde a madrugada, mas eu preciso lembrar que garoa não acumula água, que é o que nós estamos precisando para os reservatórios. Por isso que se a gente olhar o que choveu nesse mês de fevereiro, é decepcionante. Parece que está chovendo muito, mas está, na verdade, garoando muito. Média, 221 na capital paulista. Choveu até agora, nesse mês, só 15 milímetros. Porto Alegre e Macapá também com chuva muito abaixo da média. E aí até o final do mês, a previsão é boa, aí sim, para as regiões onde estão as geradoras de energia, como Furnas. A gente está vendo aqui, olha, todo esse azulado. Também temos boa notícia aqui para o pessoal de Tocantins e acumulados aí até 400 milímetros em pontos de Mato Grosso, Amazonas, Pará. Pouca chuva no sul. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul ainda continua com menos chuva aí do que o normal. Falamos de passado, falamos do futuro, agora então vamos falar de hoje, do presente. O tempo continua seco no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Paraná, centro-norte de Minas e interior da Bahia. No restante do país, a gente tem condições de pancadas de chuva, sim, como eu falei, então mais volumosa e forte aqui, olha, na faixa leste do Rio Grande do Norte até Pernambuco e aqui no litoral de São Paulo apenas. No restante aqui das áreas verdes, os
sol aparece aí durante o dia, entre muitas nuvens, e vem aquelas pancadas só no final da tarde. Sobre as temperaturas, eu te conto que com mais sol, então as máximas sobem, inclusive no Rio de Janeiro, com 31 graus, então mais calor do que ontem. São Paulo, 26, tá nublado agora, mas o sol vai aparecer mais tarde. 34 Cuiabá, 32 Palmas, e aí lá no Nordeste, Chico e Ana, temperaturas um pouquinho mais amenas por conta do céu mais encoberto. Tá certo. E fim de semana, Isabela, como é que fica? Ana, esquenta mais em São Paulo e no Rio, então voltamos, com a cara do verão, mas aí com aquela previsão de pancadas irregulares de chuva à tarde. Vou te mostrar que aí no Nordeste a chuva tende a diminuir um pouco, por esse azul mais claro. Já aqui no Sul, a área de alta pressão continua aqui no oceano e ela continua, então, impedindo o avanço de frentes frias que poderiam provocar boa chuva no Rio Grande do Sul. Por isso que a gente vê aqui toda a região menos azulado, que significa mais tempo firme, Ana. Ok, obrigada, viu, Isabela? Bom fim de semana. Até mais, para nós. Até mais. E não custa nada lembrar que, para a alegria de uns, tristeza de outros, termina amanhã o horário de verão. Então vamos recapitular aqui as informações. Meia-noite desse sábado para domingo, todo mundo que mora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste precisa atrasar o relógio em 1 hora. O horário de verão já é uma tradição, acontece aqui todos os anos, desde 1985, com o objetivo de economizar energia no horário de pico, que até pouco tempo atrás era no início da noite. Mas com a mudança no comportamento, utilização de mais aparelhos de ar-condicionado, esse horário de pico mudou para o meio da tarde. Por isso, essa economia de energia vem diminuindo gradativamente. Olha aqui a comparação. Em 2013, representou pouco mais ali de 400 milhões de reais. Agora, em 2016, 147 milhões de reais. Ainda não há um dado fechado de 2017. Técnicos do próprio setor elétrico já afirmam que o horário de verão não se justifica mais. Esse ano, como é que vai ser? Vai ter uma versão mais reduzida. Em vez de começar no terceiro fim de semana de outubro, passa a valer só no início de novembro. E a Cris Dias está aqui para a gente falar de chuva. Chuva de gols na Copa do Brasil, né, Cris? É gol que não acaba mais, viu? Inclusive do meu Fluminense. Muito bom dia a todos, era isso que eu ia falar. A maior goleada, inclusive, foi do Fluminense. Já Valeu, Cris. Cheia de gols hoje. Daqui a pouco, Chico Pinheiro e Ana Paula Araújo falam mais sobre a intervenção na segurança pública do Rio.
No Rio Grande do Sul, a dona de uma clínica foi presa porque enganava quem queria se vacinar contra a febre amarela. Os supermercados voltam a vender produtos que os consumidores vinham tirando do carrinho. Você vai ver as comemorações do Ano Novo Chinês. E tem também as notícias mais importantes aqui de São Paulo para você. Câmera molhada em São Paulo, 7h59. Estamos de volta com o assunto mais importante desta manhã, que é a decisão do governo federal de decretar intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Vamos voltar a falar com a Juliana Morrone em Brasília para saber sobre o impacto dessa decisão para o estado e aí no Congresso, né, Juliana? Ô Chico, tem alguns detalhes aí do formato desse decreto, das negociações. Bem, o decreto deve ser assinado hoje entre 12h e 13h. O presidente Temer vai assinar. Em seguida, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, tem 24 horas para convocar uma sessão conjunta da Câmara e do Senado. E aí serão mais 10 dias para votar. Bom, esse decreto terá efeitos imediatos. É importante lembrar que tudo isso foi levado em consideração o artigo 34 da Constituição, que trata exatamente dessa questão do decreto e a amplitude dele será a questão da segurança. O prazo estabelecido deve ser até o fim do ano, ou seja, a vigência do decreto até o fim de 2018. E a gente volta a conversar agora com a repórter Gioconda Brasil, que está no Palácio do Planalto e tem informações de lá. Gioconda, bom dia. Juliana, bom dia. Aqui na Casa Civil, a informação é de que o texto do decreto ainda não chegou. Esse texto foi discutido ontem à noite na reunião com o presidente Michel Temer e ministros, e a informação é de que quando o texto chegar aqui, será feita uma análise jurídica, mas que essa análise não será complexa e que, portanto, se o presidente Michel Temer quiser assinar o decreto ainda hoje, isso será tecnicamente possível. Essa é exatamente a expectativa de que haverá uma solenidade aqui no Palácio do Planalto ainda nesta sexta-feira, com a presença do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, para a assinatura desse decreto. E, como você disse, assim que o decreto tiver sido assinado e publicado, passa o Congresso Nacional a ter a palavra a respeito da intervenção, porque deputados e senadores têm que validar essa ação do Executivo. Mas, como houve a concordância do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, para que a intervenção seja decretada, não há expectativa de dificuldades políticas para a aprovação da intervenção por parte do Congresso. Gioconda Brasil, para o Bom Dia Brasil.
Vamos seguir nesse assunto? Vamos incluir agora o Alexandre Garcia nessa nossa conversa sobre a decisão de uma intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Alexandre, bom dia. Decisão extrema, mas que vem também num momento extremo de uma escalada de violência no Rio de Janeiro. Momento extremo em que o governador confessa que não dá conta da segurança pública, né? Agora, o governo federal está assumindo uma tarefa difícil, né? É uma tentativa de repetir as ações que mantiveram uma certa paz durante os Jogos Pan-Americanos, durante a Copa do Mundo, durante as Olimpíadas, né? Agora, as Forças Armadas fazem operações de guerra. Deve-se considerar que essa é uma guerra urbana. Tem experiência em missões de paz em Angola, no Haiti, no Oriente Médio, já teve a experiência lá no Espírito Santo, quando a polícia estava em greve, mas não é sua tarefa ser polícia. Isso não agrada aos próprios militares, mas eles são cumpridores de ordem e, constitucionalmente, garantidores da lei e da ordem. Pode ser um tremendo ônus para as Forças Armadas e para o governo federal. Mas, certamente, o governador mostrou o quanto o Rio está precisando de ajuda. Pezão chegou a apelar para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que estava contra, né, que é carioca, né, numa reunião de emergência de conselho convocada ontem à noite pelo presidente da República. Pela Constituição, a intervenção federal, a gente já viu aí, é possível para pôr por termo a grave comprometimento da ordem pública. O decreto, que deve ser submetido ao Congresso em 24 horas, né, ainda não foi assinado, ele vai especificar a amplitude, né, e que é limitada à segurança pública sem afastamento das autoridades locais, o que caracterizaria uma intervenção completa, sem afastar governador ou Assembleia Estadual. Agora, só para lembrar, né, o Rio de Janeiro é um estado com ex-governadores condenados e presos. Na capital do estado, uma ciclovia que cai outra vez. Os arrastões, fuzis e balas perdidas já não têm limites geográficos. Um lugar belíssimo, castigado por chuvas e por foras da lei. A insegurança pública é apenas a face mais visível de uma crise maior. Uma crise que não se resolve com dinheiro federal ou do pré-sal, ou com soldado na rua. Aí, parafraseando um ilustre carioca adotivo, Nelson Rodrigues, uma crise dessas não se improvisa. É obra de décadas. Ana, Chico. Ok, Alexandre, obrigado. Uma vez publicado esse decreto, o Congresso terá 10 dias para se manifestar sobre ele e vamos aguardar as consequências políticas. O governo federal reconheceu também situação de emergência social em Roraima, estado que está recebendo um grande número de venezuelanos, e um pacote de medidas também foi anunciado para esse estado do norte. Érica Figueiredo, em Boa Vista, nos fala agora como serão essas ações. Érica, bom dia. Oi, Chico, bom dia para você, Ana, para todos. Olha, a intenção é facilitar o envio de recursos e colocar em prática políticas públicas como a contagem de venezuelanos vivendo no estado, o envio de imigrantes para outras cidades brasileiras, o reforço da segurança na fronteira e até a instalação de hospital de campanha em Pacaraima. Também foi criado um Comitê Federal de Assistência com a participação de vários ministérios. Atualmente, 40 mil venezuelanos estão vivendo aqui na capital, o que corresponde a 10% da população da cidade. Só este ano, outros 18 mil já pediram para entrar em Roraima. Só nessa praça aqui, 300 imigrantes estão sobrevivendo de maneira improvisada. É a tentativa de uma vida melhor no Brasil. Érica Figueiredo, para o Bom Dia Brasil. De volta aqui para São Paulo, está liberada a faixa de ônibus da Avenida 9 de Julho, que ficou fechada por 10 dias. Vamos ao vivo até lá com a repórter Mariana Aldano. Mariana, bom dia para você.
Oi, Glorinha, bom dia a todos. As obras foram feitas em um trecho de 80 metros aqui na 9 de julho, isso no sentido centro. A gente está mais ou menos na altura da parada Getúlio Vargas e durante o período de interdição, o trânsito por aqui ficou bem complicado, mas agora a gente vê já os ônibus correndo pela faixa, tudo tranquilo por aqui. Durante a interdição, os passageiros tiveram a ajuda de funcionários da SP Trans para poder fazer o embarque em segurança. São 24 linhas de ônibus que passam por aqui e o problema foi na rede de águas pluviais. Tem um córrego que passa aqui embaixo. Agora, uma coisa que a gente observou, agora que o dia está mais claro, é que alguns trechos que foram recapeados, o trabalho não foi ali muito bem feito e já começou ali, a gente vê um buraco, tem um outro lado em que o asfalto já começou a afundar. Então, ainda falta entender porque esses trechos, né, já apresentaram problema, apesar desse recapeamento ter sido feito aí há tão pouco tempo, Glória. Tá bom, Mariana Aldana, a gente aguarda a resposta da Prefeitura. Obrigada, viu? Vamos falar com a Jaqueline Brasil, que está aqui com a gente? Oi. Vamos lá, a gente começa falando sobre estradas. Bom dia para vocês, bom dia, Glorinha. Bom dia. Estradas porque a Mogi Bertioga, ela está interditada, gente. Interditada em 3 pontos, bem aqui na região de Piritiba Mirim, tá? São os quilômetros 82, 87 e 88, por causa da queda de barreira. Isso desde meia-noite, então ninguém consegue passar por lá. E qual é a orientação, então, para você que está tentando sair ali da região? Você, olha só, agora sim, começou a aparecer tudo interditado, tá vendo? O caminho, então, para você seguir é continuar pela Rio Santos, e aí você vai embora pela Rio Santos, mais à frente você continua o seu caminho ali pela Piaçaguera Guarujá, que é ali a conhecida Cônigo Domênico Rangoni, e depois o corredor ali da Anchieta e Imigrantes. Daqui a pouco eu trago mais detalhes aqui da cidade, porque tem interdição na Sapopemba também, tá? Tá bom, obrigada. E daqui a pouco Chico Pinheiro e Ana Paula Araújo falam mais da intervenção no Rio e também da redução das verbas para educação no trânsito. E a gente traz outras notícias aqui de São Paulo para você. 8h10, essa estrada do M Boi-Mirim com trânsito bem travado no sentido da Marginal do Rio Pinheiros, agora como a gente pode ver nas imagens. Bom dia, Brasil, volta em instantes.
Estamos de volta para saber mais do que muda daqui para frente com a intervenção do governo federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Decisão tomada ontem à noite e, nesse momento, as Forças Armadas fazem uma reunião importante em Brasília. Então, vamos voltar para lá com a Joconda Brasil. Joconda. Oi, Ana. São os detalhes que estão sendo discutidos. Essa reunião começa daqui a pouco às 9 da manhã, envolve o Comando Militar do Leste, exatamente para tratar dos detalhes da execução desse decreto. As informações aqui de Brasília são de que, quando o decreto for assinado pelo presidente Michel Temer, terá de ser, como já dissemos, votado pelo Congresso Nacional em até 24 horas. Essa votação, segundo informações do Senado, não é em sessão conjunta. Primeiro haverá a votação na Câmara e depois no Senado, dentro desse prazo constitucional de 24 horas. Sabemos também, o que já foi dito, que num período em que há uma intervenção, não pode haver mudanças constitucionais. E a gente sabe que aqui Brasília está toda mobilizada para a votação da reforma da Previdência. Portanto, um decreto dessa natureza impediria a votação da reforma da Previdência. Mas as informações são de que, se o governo avaliar que há votos suficientes para aprovar a reforma da Previdência, essa intervenção no estado do Rio seria suspensa temporariamente para a votação da reforma e aí sim a intervenção voltaria a ser aplicada. Essa possibilidade foi discutida ontem durante a reunião com o presidente Michel Temer e ministros aqui em Brasília, em que ficou decidida a intervenção no estado do Rio de Janeiro. Ana Paula. Obrigada, Joconda. Olha, os cortes no orçamento do governo federal atingiram agora as campanhas de educação no trânsito. Esse ano teremos a menor verba desde 2008, em 10 anos. Vamos falar com a Juliana, porque está mais do que comprovado que esse é um investimento que tem redução imediata no número de acidentes. O investimento em educação no trânsito. Ô Chico, quer ver? Tem um estudo da Universidade de Brasília que mostra que a cada R$1 investido em educação e segurança são economizados R$5 com tratamento e indenização das vítimas, quer dizer, 1 para 5. Campanhas de educação são fundamentais para reduzir acidentes, como que aconteceu ontem a 60 quilômetros de Brasília, que matou 8 pessoas e deixou 20 feridos. Estava o dia claro já, eu só escutei como se fosse uma de lata, se chocando uma na outra. Aí quando eu vim ver, eu tava caindo em pé. Eu fiquei em pé e fiquei meio lerdo, meio atordoado. Aí eu olhei assim de banda e prestei atenção, digo, rapaz, isso foi um acidente. Me deparei com aquela situação, minha vontade era só chorar. Difícil para quem sobrevive, doloroso para quem perde alguém. Meio apertado, né? Porque é prima, é sangue, é parente. Foi mais uma tragédia. 28 feridos, 8 vidas perdidas ontem na BR-020, perto de Brasília. O ônibus na contramão bateu de frente numa carreta. Os destroços foram recolhidos, a pista liberada e, mesmo vendo o resultado da imprudência, esse motorista seguiu pelo acostamento. No carnaval também foram muitos os flagrantes. A caminhonete força uma ultrapassagem. Do outro lado, o motorista foge pelo acostamento e cai. A solução passa obrigatoriamente pela educação para o trânsito. É necessária essa conscientização, é necessário que uma mobilização das instituições para que a gente invista ainda mais em educação para o trânsito para reverter o quadro. Mas o governo tem feito justamente o contrário. O orçamento da União previsto para educação e segurança no trânsito é o mais baixo desde 2008, 795,9 milhões de reais. E vem caindo desde 2014, quando atingiu o pico de 1 bilhão e 200 milhões. Caiu o valor previsto e, na prática, pode não ter nenhum centavo. O dinheiro está contingenciado pelo governo e, até segunda ordem, não pode ser usado. E o Brasil é o 4º país que mais mata no trânsito. Primeiro vem a China, depois a Índia e a Rússia. Segundo o Denatran, foi feito um compromisso com a ONU para redução de 50% no número de mortes entre 2011 e 2020. Faltam 2 anos e o número mais recente do governo mostra que essa redução foi de 12,9%.
O professor da Universidade de Brasília lembra que países com bom trânsito investiram em educação, com programas nas escolas para criança e para adolescente, fizeram campanhas contínuas e puniram com multa, sem abrir mão da abordagem do policial, que também tem efeito educativo. Nossa fiscalização, na verdade, é uma peneira, né? Pega um ou outro, mas deixa passar muita gente, muitos condutores, infratores. E o pior, nós não investimos quase nada em educação para o trânsito. Sem investir em educação para o trânsito, os condutores, as pessoas não mudam o comportamento. Só em 3 dias de carnaval, em 2 BRs perto de Brasília, foram 1.500 multas de radar por alta velocidade. Uma das principais causas de acidentes, que o governo mesmo calcula que custam por ano 40 bilhões de reais. Conta que podia ser bem menor. A gente consegue provar que a cada R$1 que nós investimos em segurança de trânsito com um programa consistente, nós conseguimos evitar gastar nos hospitais, nas indenizações, no ano seguinte já R$5. Não tem investimento melhor que esse. E o Denatran do Ministério das Cidades reconhece que esse bloqueio dos recursos do Fundo Nacional de Segurança de Trânsito tem dificultado o trabalho de redução do número de vítimas de trânsito e até mesmo de cumprir a meta da ONU de redução de 50% no número de vítimas fatais. Ana, Chico. O que não gasta na prevenção, gasta depois em hospital, indenizações e no custo do sofrimento de tanta gente também. Pois é, esse gasto de educação, então não é gasto, isso é economia, porque você gastaria muito mais depois, gasta-se muito mais depois. É um investimento em vidas, inclusive, né? 5 a 1. Outro assunto de Brasília, associações ligadas aos delegados reagiram à declaração do diretor-geral da Polícia Federal de arquivar o inquérito sobre um decreto do setor de portos que investiga o presidente Michel Temer. E, Juliana, você até antecipou essa reação ontem aqui no encerramento do Bom Dia Brasil. São declarações duras. E essas declarações mostram a reação de técnicos, né, Ana? De quem está ali à frente das investigações. São delegados que não aceitam interferência política num trabalho técnico. O documento foi elaborado e assinado pelos delegados que trabalham em investigações contra políticos e foi enviado a Eugênio Ricas, que é o diretor de combate ao crime organizado da Polícia Federal. No texto, os delegados afirmam que não admitirão, nos autos do inquérito contra o presidente Temer ou em outro procedimento em trâmite, qualquer ato que atente contra a autonomia técnica e funcional de seus integrantes, assim como atos que descaracterizem a neutralidade político-partidária de suas atuações. O memorando é uma resposta dos delegados à entrevista do diretor-geral da PF, Fernando Segovia, onde ele teria indicado que o inquérito que investiga o presidente Temer pode ser arquivado. Michel Temer é suspeito de ter recebido propina para beneficiar a empresa Rodrimar com a edição de um decreto que prorrogava contratos de concessão no Porto de Santos, em maio do ano passado. Segovia disse que, na opinião dele, as investigações não confirmaram o pagamento de propina pela empresa Rodrimar. E também afirmou que o delegado Kleiber Malta Lopes, responsável pelo inquérito dos portos, pode ser investigado se houver reclamação formal da presidência. No memorando, os delegados deixaram claro que não gostaram das declarações de Fernando Segovia e que não vão aceitar qualquer tipo de pressão. Se houver qualquer interferência nas investigações, vão reagir. E que se houver desvio de conduta, vão levar os fatos ao conhecimento do relator do caso no Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso. Fernando Segovia, diretor-geral da Polícia Federal, disse que recebeu com tranquilidade o memorando dos delegados e que o documento é a prova cabal de que não interferiu ou tentou influenciar a investigação. Caso contrário, segundo ele, certamente seria alvo de uma representação. O diretor de combate ao crime organizado da PF, Eugênio Ricas, respondeu aos delegados que não se trata de opção, mas sim de obrigação das autoridades policiais adotarem medidas para preservar as investigações e que a Polícia Federal tem adotado ações concretas para que cada vez mais as investigações avancem. Doa a quem doer. Na próxima segunda-feira, Segovia terá que se explicar pessoalmente ao relator do caso no Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso. Ana, Chico. Claro, né, Juliana? A Polícia Federal não deve ter ninguém para proteger nem para perseguir, né? Deve investigar e cumprir a lei. Ainda nessa investigação sobre o decreto que beneficiou empresas do setor de portos, ontem o empresário Wesley Batista prestou depoimento à Polícia Federal em São Paulo. Vou falar com a Camila Bonfim, porque ela teve acesso ao depoimento com exclusividade, né, Camila? Bom dia. Quais são esses destaques, hein?
Oi, Chico, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, os destaques desse depoimento são em relação ao presidente Michel Temer. Esse depoimento que foi prestado lá em São Paulo pelo Joesley Batista, onde ele está preso por suspeitas de omitir informações na delação premiada. E só para a gente dar um contexto aqui, esse é aquele inquérito que investiga o presidente Michel Temer, que apura, né, as circunstâncias daquela edição do decreto que pode ter beneficiado a empresa Rodrimar, que atua no Porto de Santos. Agora, voltando à sua pergunta, Chico, um dos destaques desse depoimento é sobre uma conversa que o Joesley Batista teve com o presidente Michel Temer, naquele fatídico dia em que ele grava o presidente para usar o conteúdo na delação. O encontro foi no Palácio do Jaburu, no dia 7 de março do ano passado. E aí, nesse dia, ele conta que estava conversando com Temer e fez aí um gesto de sinalização de dinheiro com os dedos, quando os dois falavam sobre Rodrigo Rocha Loures, ex-deputado e ex-assessor presidencial. E aí, nesse trecho do depoimento, Joesley diz que pergunta o seguinte para o presidente Michel Temer: posso tratar todos os assuntos com Rocha Loures? Nessa ocasião, demonstrou gestualmente ao presidente uma sinalização de dinheiro com os dedos. E que o presidente Michel Temer também enfaticamente respondeu que poderia tratar de tudo com Rocha Loures e que Loures é da minha mais estrita confiança. Joesley segue dizendo que, a partir de então, passou a tratar e conversar com Rocha Loures como se esse fosse, de fato, verdadeiro preposto e intermediário nos assuntos de interesse de Michel Temer. Nesse depoimento, Joesley Batista contou que uma das empresas do grupo JF, a Eldorado Celulose, comprou uma área da Rodrimar lá no Porto de Santos. Só que a própria Rodrimar, segundo Joesley, não cumpriu alguns requisitos do contrato e aí essa obra foi embargada. E aí Joesley conta que o ex-diretor da JF, Ricardo Saldi, procurou Michel Temer diretamente para falar sobre esse problema. E que na época Michel Temer era vice-presidente da República. E aí nesse trecho que a gente também vai mostrar agora, o Joesley diz o seguinte, que o Saldi poderá esclarecer melhor sobre o pedido de auxílio obtido de Michel Temer, quando do embargo da obra da Eldorado no Porto de Santos. Joesley também encontrou um outro episódio envolvendo o presidente Michel Temer, agora com um novo personagem, o ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, que também já foi da Codesp, que é a Companhia Docas de São Paulo. Ele disse que o próprio Wagner Rossi o procurou para reclamar que tinha saído do Ministério da Agricultura, não se sentia prestigiado com Michel Temer, na época vice-presidente, e que tinha trabalhado durante 40 anos defendendo os interesses de Temer, inclusive no Porto de Santos, e estava se sentindo politicamente abandonado. Depois de ouvir esse relato de Wagner Rossi, o Joesley disse que foi procurado pelo próprio Temer para que os pagamentos a Wagner Rossi fossem retomados. E a gente vai mostrar só mais um último trecho sobre isso, que é o seguinte. Joesley diz sobre o pedido de Temer, que Temer disse que gostaria que fosse realizado o pagamento de ao menos R$100 mil para Wagner Rossi, que estava muito bravo com ele. Esses são os principais destaques desse depoimento, viu, Chico, Ana? Ok, Camila. Obrigada, viu, pelas informações diretas de Brasília. E a Justiça atendeu a um pedido da defesa do ex-presidente Lula e suspendeu o depoimento dele, que estava marcado para a semana que vem em Brasília. Lula seria ouvido no processo que apura um suposto tráfico de influência e organização criminosa na compra de caças suecos durante o governo de Dilma Rousseff. A defesa do ex-presidente alegou que, como ele é réu, só pode prestar depoimento depois que todas as testemunhas forem ouvidas. O desembargador Neviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, concordou com esse argumento e agora, então, não há data marcada para o novo interrogatório do ex-presidente Lula. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco voltaremos com mais detalhes dessa reunião do alto comando das Forças Armadas sobre a intervenção na segurança pública do Rio. E vamos falar do massacre na escola da Flórida, que reacendeu o debate
De volta, seguimos falando da intervenção do governo federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Voltamos a Brasília com a Gioconda Brasil, que está acompanhando tudo lá, a reunião, inclusive, que decide sobre isso. Gioconda, quais são as novas informações dessa reunião do Alto Comando Militar? Oi, Chico, bom dia para você mais uma vez. Pois é, o decreto vai ser assinado no início da tarde, por volta de 13h. E esse horário tem uma razão. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, que estava até ontem à tarde, até à noite aqui em Brasília, voltou para o estado do Rio, porque ele está tendo uma reunião agora de manhã com os integrantes da Segurança Pública do estado. O governador Pezão está exatamente explicando para o secretário de Segurança Pública, para os comandantes das polícias, o que foi tratado ontem na reunião aqui com o presidente Michel Temer e de que forma essa intervenção vai funcionar. Então, depois o governador vai voltar aqui para Brasília e aí sim para participar da solenidade, da cerimônia de assinatura desse decreto de intervenção militar. A avaliação que foi feita ontem por integrantes do governo é de que o Rio de Janeiro é uma cidade sem lei e de que é uma cidade onde não é mais possível ter organização. Por isso é que foi definido e decidido a intervenção. E que essa intervenção vai durar até o dia 31 de dezembro de 2018. Exatamente, segundo um dos ministros que participaram da reunião, disse que para ficar claro de que é uma medida para valer, que não é uma medida paliativa. Segundo também esse ministro, de acordo com de forma como for se dando essa intervenção, na medida em que os problemas de segurança e de ordem forem sendo solucionados, é possível que a intervenção seja retirada, ou seja, a intervenção acabe na medida em que ela conseguir atingir esses objetivos, que é trazer segurança e ordem para a cidade, para o estado do Rio de Janeiro. Nesse momento também está ocorrendo uma reunião por videoconferência do Alto Comando Militar. São os generais que estão também manifestando apoio para a intervenção no Rio de Janeiro. Gioconda Brasil, para o Bom Dia Brasil. Vamos agora para uma notícia internacional. Nos Estados Unidos, o atirador Nicholas Cruz foi indiciado por 17 homicídios sem direito à fiança. Ele usou um fuzil AR-15 comprado legalmente por ele numa loja de armas e entrou atirando numa escola. O presidente Donald Trump não mencionou o controle da venda de armas em seu pronunciamento. Republicanos e democratas não têm a mesma opinião em relação à venda de armas nos Estados Unidos. Desde 2012, já foram registrados 239 ataques em escolas americanas. 138 pessoas morreram. E olha esse caso, a dona de uma clínica na região metropolitana de Porto Alegre foi presa porque fingia que aplicava vacina contra a febre amarela na população. A farmacêutica Luciana Sandrini, dona da clínica particular Vacix, foi presa em flagrante quando forjava a aplicação da vacina da febre amarela, que ela nem tinha em estoque. Luciana apenas injetava a agulha sem que tivesse nada nas ampolas. Na clínica também havia vacinas vencidas, abertas e frascos vazios dentro da geladeira. Os medicamentos foram recolhidos e a mulher levada para o presídio. O advogado da dona da clínica disse que a denúncia é falsa e pediu na justiça para que ela seja solta. Vamos falar um pouco do trânsito, do transporte, Jaqueline Brasil. E a gente mostra como é que está a situação agora da cidade. Lá na Avenida Sapopemba tinha ali um acidente, já liberaram as pistas na Avenida Aricanduva também. A gente vai então direto para a Zona Leste para mostrar justamente ali a Aricanduva. Quem está saindo da avenida para pegar por baixo a Radial Leste, com trânsito um pouquinho pesado por causa do semáforo, que é mais chato, e por cima pelo viaduto Engenheiro Alberto Badra, travando um pouco mais para chegar até a Marginal Tietê. Um outro ponto da cidade, a gente vai aqui mais para o meio, aqui, Marginal Pinheiros, vamos lá, na nossa janela aqui a gente mostra pista expressa e pista local. Olha só que interessante, geralmente nesse horário trava um pouco mais, mas está tranquilo, né? Tá tranquilo. Em direção à rodovia Castelo Branco. Agora sim, a gente pula aqui para o Waze para mostrar para você alguns destaques. A gente mostrou na altura da ponte estaiada aqui da nossa janela. Por isso tá tranquilo bem. aqui. Aí sim, aqui atrás não tem mais acidente aqui. Foi um acidente um pouco ali por volta das 6h30 da manhã, na altura da ponte Laguna, entre carro e moto pela pista expressa.
conversa, já liberaram as faixas, mas olha só como ficou o trânsito. Tá tudo retido lá atrás. Tudo, olha só, Avenida João Dias, Estrada de Tapsirica, quem vem pela Nações Unidas encontra o trânsito muito ruim, a Guido Calói também, a Giovanni Gronk, olha, tá tudo muito complicado, o pessoal que tenta sair da região do Morumbi para pegar a Marginal Pinheiros. Transporte coletivo, linhas da CPTM, metrô e ônibus circulando bem agora pela cidade. Tá bom. Obrigada, Jaque. E a seguir, o Chico Pinheiro e Ana Paula Araújo voltam com notícias da reunião em Brasília para discutir a intervenção na segurança pública no Rio de Janeiro. E a gente traz também outras notícias aqui de São Paulo para você. Mostrando aí a região do Sacomã. Pessoal que vai em direção à Anchieta enfrenta um pouquinho de lentidão. 8h35. Estamos de volta com notícia que saiu tarde da noite em Brasília ontem, a decisão do governo federal de decretar intervenção na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Gioconda Brasil em Brasília nos diz agora o que pesou nessa decisão, Gioconda. Oi, Chico, dois fatores, viu? Primeiro, a avaliação geral é de que o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, perdeu as condições de controle da segurança da cidade e também da ausência do prefeito Marcelo Crivella, que estava fora da cidade, fora do país, nesse momento em que a violência explodiu no estado do Rio de Janeiro, no período do Carnaval. O decreto de intervenção vai ser assinado hoje, por volta de 1 da tarde, no início da tarde, mais precisamente, e depois que o governador do Rio voltar, porque ele esteve aqui em Brasília ontem à noite, mas voltou para o estado para se reunir com os integrantes da segurança pública para explicar para o secretário de Segurança Pública e também para os comandantes das polícias de que forma essa intervenção vai acontecer. A intervenção vai durar até o fim do ano, mas pode ser suspensa caso a situação de segurança no Rio se normalize nos próximos meses. Chico. Tá aí, valeu, Gioconda Brasil. Voltamos aqui para São Paulo, Isabela Camargo, falando da previsão do tempo. Cadê o sol?
Glória, o sol está aparecendo em algumas áreas da região metropolitana, de acordo com o nosso meteorologista César Soares, e a previsão é que o tempo abra de verdade aqui na Zona Sul, especialmente falando, né, aqui da nossa área, no finalzinho da manhã. Para botar fé nessa previsão hoje de mais sol, eu trouxe as imagens de satélite para realmente mostrar que as nuvens de chuva mais carregadas estão longe daqui. Então, essa nebulosidade que nós estamos vendo no céu, ela deve se dissipando aí ao longo da manhã. Tanto é que a chance de garoa, tá aqui tá chuva, mas é garoa, diminui em relação a ontem e a temperatura sobe hoje até os 26 graus, 2 a mais do que ontem. Ontem 24 e 26. Então, vem sol. A previsão é que o sol vai aparecer sim durante o dia. A gente tenha só garoa em algum outro momento, tá certo? Bom. De forma bem irregular. Final de semana, tudo indica que nós voltaremos a ter um final de semana com a cara do verão, com temperaturas mais altas, ou seja, chegando aos 28, 30 graus e com mais sol. O que a gente tem com umidade e mais sol? Mais calor? Pancadas de chuva à tarde. Pancadas de chuva à tarde. E não desde cedo como a gente teve nesses dias. Obrigada, Isa. Valeu. E daqui a pouco o Chico Pinheiro e Ana Paula Araújo falam com a Cris Dias sobre a Olimpíada de Inverno. Estamos de volta com um pouquinho mais de esporte.
brasileiro em ação em Pyeongchang. Vitor Santos competiu no esqui cross country. A repórter Marília Isidro acompanhou a prova. Muito boa noite para você, Marília. E aí, como é que foi? Oi, Cris, bom dia para todos aí no Brasil. Pois é, tivemos participação brasileira nessa pista aqui atrás de mim, ó, nos 15 quilômetros do cross country, que é uma competição que exige muita resistência, muito dura para os atletas, né? O Vitor fez sua estreia em Olimpíadas, ele que só tem 20 anos de idade, ele terminou na posição 110 de 119 competidores, na prova que foi vencida pelo suíço Dário Colonha. O curioso é que o Vitor, até 3 anos atrás, nunca tinha nem visto neve na vida. Ele começou em um projeto social, se destacou, 3 anos depois, virou atleta olímpico. Ele disse que agora quer seguir carreira e também incentivar outros jovens como ele, né? Ele que veio de uma origem humilde, incentivar os jovens que sonham um dia ser atletas. Cris. Tá certo, Marina. Muito obrigada pelas informações. Vitor, rapidinho, né? Tomara que ele seja exemplo para outros atletas aí. Os atletas brasileiros têm sofrido com lesões nos Jogos de Inverno. Depois da Isabel Clark ser vetada no snowboard, o esquiador Michel Macedo voltou a sentir dores no joelho e teve que desistir de uma prova. Tá aí um ângulo novo para ele. Essa vista é meio diferente e não tão legal como tá lá preparando para correr. Aquela hora, Michel Macedo estaria lá em cima, disputando o esqui alpino Super G. Mas durante a volta de inspeção, voltou a sentir dor no joelho esquerdo. E junto com a equipe médica brasileira, decidiu que seria melhor não arriscar. 10 dias atrás, Michel caiu durante um treino já aqui na Coreia. Passou por repouso, fisioterapia e voltou a esquiar. Mas o Super G exige que o corpo esteja preparado para suportar uma descida a 100 km por hora. Já imaginou? O austríaco Matthias Mayer atingiu 103 km por hora hoje para conquistar o ouro olímpico em Pyeongchang. Yes! Ainda há esperança de que o Michel dispute outras 2 provas aqui em Pyeongchang. Seriam modalidades mais técnicas e que exigem um pouco menos da parte física do atleta. O que preocupa é o tempo para a recuperação. São menos de 48 horas para a disputa do slalom gigante. Com sotaque de quem mora nos Estados Unidos desde os 3 anos, Michel desabafa. Tem que estar 100% mesmo para conseguir fazer essas provas. Que hoje tenha sido só mais um dia de espera para Michel Macedo voltar a olhar a pista lá de cima. Tomara. Logo depois do Jornal da Globo, tem a Olimpíada de Inverno ao vivo, a madrugada inteira, com as principais competições na Coreia do Sul. E o Wake Brasil, em Goiânia, reúne os melhores do mundo no wakeboard. Os principais atletas brasileiros mal saíram da adolescência. Pedro Caldas está entre os prodígios dessa modalidade. O Pedro começou no wakeboard aos 9 anos de idade. Hoje ele tem 17. É ainda muito jovem, mas já entendeu que o segredo para atingir a perfeição está na quantidade de horas dentro d'água. Eu li uma vez num livro que dizia que para você atingir, para dominar alguma coisa, você tem que praticar ela por no mínimo 10.000 horas. Repetição é a palavra mágica para muitos craques. Oscar, o mão santa, ficava horas arremessando depois dos treinos. Zico foi considerado o melhor cobrador de faltas do mundo. Depois que todos iam embora, ele pendurava uma camisa na trave e ficava sozinho, chutando sobre uma barreira de bonecos. Pelas contas do Pedro, ele já treinou umas 4.000 horas. Não é à toa que ele está se destacando com ótimos resultados em competições internacionais. No Mundialito, competindo com os melhores do mundo, o Pedro vai precisar de todos os truques que conhece para superar Daniel Grant, da Tailândia, o número 1 do planeta. Tá aí, o Wake Brasil é uma das atrações do esporte espetacular de domingo. Ok, Cris, obrigado. Obrigada, bom fim de semana. E a gente termina a edição de hoje falando dessa intervenção do governo federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Neste momento acontecem em Brasília várias reuniões para decidir a dimensão, os detalhes dessa intervenção, né, Ana? A Miriam Leitão está também lá em Brasília. Ela conversou com fontes do governo que participaram da reunião ontem, tarde da noite, em que essa decisão foi tomada. Então vamos falar com ela. Miriam, o que já dá para saber do alcance dessa intervenção?
Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Já dá para saber que o Rio de Janeiro é hoje como se ele tivesse dois governadores. O governador Pezão e o governador Braga Neto, general Braga Neto, que vai comandar toda a área de segurança, incluindo aí a parte penitenciária e também a parte de bombeiros, até os bombeiros. E eles vão... o presidente do Senado, Eunício Oliveira, que participou de uma das reuniões, tem 24 horas para convocar uma sessão conjunta do Congresso Nacional. Essa reunião vai decidir, Ana e Chico, se aprova ou não essa intervenção. A intervenção ficaria até o final do ano. E o que você pode esperar dessa intervenção daqui para frente? Chico, um comando mais claro. Hoje, na verdade, tem muita bateção de cabeça na área de segurança do Rio de Janeiro. Chegou a ser pensado também uma intervenção na área de planejamento e finanças, mas depois foi descartado isso aí, vai ficar só na área de segurança, mas hoje vai ter um comando claro. O Exército e as Forças Armadas não terão nenhuma prerrogativa a mais, eles vão poder ter poder de polícia, mas eles vão ter comando, o general Braga Neto terá comando sobre tudo isso, então toda a área de segurança responderá ao general. E isso foi tomado porque o governo ficou muito impressionado com a confusão que houve durante o Carnaval. As Forças Armadas estão presentes no Rio de Janeiro, sabem exatamente o que fazer. O general é carioca, conhece bem o Rio de Janeiro, então por isso foi tomada essa decisão de fazer essa intervenção, porque, como disse a Giovana, o governador Pezão não tem mais condições de comandar a área de segurança. Então vai ser uma meia intervenção. Isso nunca foi feito antes. E, de acordo com o artigo 34 da Constituição, não se pode votar em emenda constitucional e isso será resolvido da seguinte forma, que já foi explicado aqui, eu repito, que vai se suspender a intervenção durante a hora da votação da reforma da Previdência. Depois volta a intervenção e a decisão é de ficar até o final do ano. Obrigada, Miriam, que traga resultados aí para a população do Rio de Janeiro, que já não aguenta mais, né? Você vai ter outras informações sobre essa decisão da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro ao longo da nossa programação e logo mais também no Jornal Hoje com a cobertura completa. Com isso a gente vai encerrando, então, Bom Dia Brasil dessa sexta-feira. Segunda estamos de volta, pessoal. Glória. Desejo um ótimo fim de semana para todo mundo. Segunda-feira, Rodrigo Bocardi está de volta. Eu entro de férias. Um ótimo fim de semana e ótima sexta. Aproveite. Nesse momento, no Quartel-General do Exército, aqui em Brasília, no setor militar urbano, está sendo organizada essa reunião por videoconferência que vai tratar exatamente da atuação militar nessa intervenção. A gente acompanha a repercussão do decreto de intervenção no estado do Rio, que será assinado logo mais pelo presidente Temer. Lembro do prazo, até dezembro de 2018. A ausência do prefeito Crivella lá na Fria, num momento tão importante, e a falta de condições do governador Pezão de comandar a área de segurança foram determinantes para essa decisão sobre a intervenção no Rio. Bom dia a todos. Que o fim de semana seja de paz, gente. Bom descanso. É isso para vocês de casa, então. Ótimo fim de semana, curta muito e até segunda. Em meio a tudo isso, né? Graças a Deus, hoje é sexta-feira, é vida que segue.